Dá para ouvir? Tá saindo só no microfone. Tem que ver se sai por causa da outra sala também. Aproxima mais o microfone, só aproxima mais. Melhorou? Melhorou, acho que melhorou. Bom, gente, boa noite. Queria dizer que, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Eduardo, com o Laerte, dois amigos, dois colegas aqui com quem eu tive. Laerte, coordenador da rede do CEP, né? O Eduardo está atendendo a triagem aqui da rede. Eu tive o prazer de participar da triagem por um tempo, enfim, e a proposta desse debate ela é extremamente estimulante, né? Então estou muito contente de poder estar compartilhando essa noite aqui com vocês de algumas cogitações que a gente vai fazer. Então, a gente dividiu esse debate mais ou menos da seguinte maneira: eu vou contar um pouco da história, né, da ideia do atendimento em rede ou do atendimento social de psicanálise, e aí vou passar para o Laerte e para o Eduardo, que vão trazer questões mais próximas da nossa prática hoje em dia, enfim, né? E acho que vocês vão ter oportunidade de perceber que muito do que eles vão dizer, né, já eram questões quando a proposta de atendimento social surgiu na psicanálise muitos anos atrás. Então eu vou começar com uma notícia que eu li num jornal americano, acho que foi no USA Today, não sei. No começo do mês eu li a seguinte notícia e fiquei pasmo assim com o número, tive que ler várias vezes para confirmar se eu não estava lendo bobagem. Por dia, 20 veteranos de guerra se suicidam nos Estados Unidos. 20 veteranos de guerra se suicidam por dia nos Estados Unidos. É mais gente do que quem está na ativa no exército americano, né? E o número decaiu. Em 2010 eram 22 por dia, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui a taxa, né, de suicídio, pegando esse número no exército, é de 86 para cada 100 mil pessoas, né? 100 mil do contingente do exército. A média são 13, se você pegar a população geral, né? Então, vocês veem que essa questão, que não é um número pequeno de pessoas que partem para esse tipo de solução depois de terem servido as Forças Armadas, né? Por que eu estou começando e por que eu achei que era interessante começar por isso? Porque a ideia de atendimento de psicanálise, atendimento social em psicanálise, surge no começo dos anos 20, final dos anos 1910, e ela surge justamente de um problema que havia com os estados que participaram da Primeira Guerra, que era justamente de não saber o que fazer com os soldados que voltavam da guerra com situação psicológica comprometida, né? A Primeira Guerra foi 1914-1918, e nesse intervalo, né, alguns dos primeiros psicanalistas foram médicos do exército, né? Isso aconteceu com o Ferenczi, isso aconteceu com o Otto Henk, enfim, eles trabalharam no exército de alguma maneira. O Otto Henk não era médico, mas trabalhou como terapeuta, enfim, né? Quando terminou a Primeira Guerra, aconteceu o 5º Congresso Psicanalítico, que ocorreu na cidade de Budapeste. O primeiro congresso foi em 1908 e aí até aí havia uma regularidade. Com o começo da guerra, os congressos cessaram, né? E um pouco antes do final da guerra, ocorreu esse congresso de 1918 em Budapeste. Foi o primeiro congresso de psicanalistas. Freud estava presente, Ferenczi estava presente, Ernest Jones estava presente, enfim. A nata da psicanálise estava presente nesse congresso. E foi o primeiro congresso no qual participaram membros do Estado, né? Membros do Estado húngaro, mas não só do Estado húngaro, de outros países, preocupados com o que a psicanálise poderia ofertar em termos de tratamento
para os homens que voltavam da guerra, né, em situação de comprometimento psicológico, né. Nesse congresso, o Freud faz uma palestra que eu acho, é um texto que não é muito comentado, mas eu acho que é um texto importantíssimo para a gente pensar a nossa prática, né, que é um texto chamado Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica. Né? Um texto ele apresentou em 1918, foi publicado em 1919, né? Um texto no qual o próprio Freud fala sobre a proposta de se oferecer tratamento psicanalítico em ampla escala, né? O Freud deixa de pensar a psicanálise voltada para o tratamento. O tratamento continuaria sendo psicanalítico no sentido de ser um médico e um paciente, mas ele pensa isso de uma forma a ser apresentado pelo Estado, né, a ser apresentado de uma maneira diferente da consulta médico, da relação médico sem intervenção de um terceiro, né? Então, esse é um trabalho que ele é muito interessante, porque o Freud vai falar de várias coisas. Ele vai falar, primeiro, que na medida em que a psicanálise for apresentada a um público diferente daquele que procurava a psicanálise até então, a própria psicanálise teria que mudar. Ele diz claramente nesse texto uma coisa que é muito interessante, que eu acho que é muito importante, que é o seguinte. Esse texto é de 1919. Os escritos técnicos do Freud vão até 1915, mais ou menos. Ele chega em 1919 e diz o seguinte: a técnica que nós temos só serve para histérica. Não serve para obsessivo, não serve para fóbico, serve só para histérica. Isso depois dos escritos técnicos. Então perceba no que a gente está mexendo, né? Ele vai dizer, existe uma classe de desamparados e coisas assim que começa a procurar psicanálise para a qual o nosso método não serve. Nós vamos ter que criar coisas novas, né? Dentre as coisas novas que ele diz que vão ter que ser criadas, enfim, ele fala de duas coisas que são interessantes. Ele fala primeiro daquilo que era conhecido, que começou a ser implementado por ele e pelo Ferenczi, que é a técnica ativa. Não sei se vocês têm ideia do que seja, mas são propostas, né, do terapeuta de alguma forma sugerir que o paciente fizesse alguma coisa ou deixasse de fazer alguma coisa, ou fixar termos finais de tratamento, por exemplo. Falar, olha, a gente vai só até o final do ano e daí para frente problema teu, né? Que eram formas que eles encontravam de tentar fazer com que análises que estivessem interrompidas ou paralisadas, enfim, ganhassem um novo movimento. Então Freud vai falar, a técnica ativa pode ser uma dessas saídas, né? E a outra coisa que ele vai falar, que talvez seja mais surpreendente, é o seguinte: talvez com essa ampliação da psicanálise nós voltemos a usar os métodos sugestivos e inclusive a hipnose. Isso é Freud falando, está aqui no texto, né? Então quer dizer, se a gente precisar voltar a usar a hipnose ou a sugestão, não é tanta questão, mas ele dizendo o seguinte: olha, essa psicanálise que a gente usou até 1919 vai precisar ser repensada, na medida em que essa psicanálise vá ao encontro de novas situações. Uma outra coisa que é muito interessante e que começa a ressurgir na psicanálise nesse momento é a problemática do trauma, né? O Freud começou a pensar a psicanálise em 1890, coisa assim, com a questão do trauma, né? A questão da sedução, aquela teoria toda. E isso, num dado momento, quando ele diz, não acredito mais na minha neurótica, o Freud começa a pensar no valor da fantasia, né? Então o trauma, enquanto experiência de relação do indivíduo com o mundo, né, deixa de ser uma coisa tão relevante para ser investido valor no mundo intrapsíquico, né? Então o valor da fantasia passa a ser primordial, né? Com a experiência da guerra foi muito importante na vida do Freud, né?
Ele passou por momentos muito difíceis, ficou, né, o preço das coisas aumentou, ele ficou sem paciente, eles passaram por penúria, quem lê as cartas do Freud vê ele falando que teve uma época que ele só tomava sopa, né? Foi um momento duro. Então ele começou a repensar algumas coisas na clínica a partir da experiência da guerra, né? E o trauma volta, né? Volta na questão do contato com as pessoas traumatizadas. Então, nas conferências que ele vai fazer, as primeiras conferências de 1916, 17, que ele faz também para ver se conseguia algum dinheiro, porque no consultório só não estava dando, né? Ele começa a pensar o problema do trauma. Então ele vem com a questão das séries complementares, né? Quer dizer, o quanto da fantasia tem influência do que se dá efetivamente como experiência na vida da pessoa e como isso vai criando um movimento dialético, alguma coisa assim. Então o trauma volta, né? Com a volta do trauma, novamente o Freud vai repensar uma série de coisas e aí a gente vai para além do princípio de prazer, compulsão à repetição, né? Que é toda a questão do poxa vida, né? Quer dizer, o cara fica sonhando com aquilo que o traumatizou, mas a gente pensava que o psiquismo funcionava a partir do princípio de prazer e de repente a gente vê que o psiquismo funciona a partir de outras coisas. Então a psicanálise e a experiência da guerra criam um campo de mudança de perspectiva para a psicanálise muito importante, muito interessante. E é nesse contexto, nessa conferência de 19, que o Freud vai falar, né, do acesso à clínica psicanalítica pelas pessoas, os desafortunados, né, pelas pessoas que, enfim, não faziam parte do público inicial da psicanálise, né? E aí vai propor que os analistas repensassem o seu método, né? A partir desse momento, o primeiro lugar onde surge um instituto para oferecer esse tipo de serviço em larga escala é em Berlim, né? Houve uma tentativa em Budapeste. Budapeste na época era uma república socialista, foi uma república socialista por pouco tempo. Ferenczi, inclusive, foi alçado à condição de professor por pouco tempo nesse governo socialista, mas foi retirado. Eles conseguem fazer isso em Berlim, no espírito da social-democracia da República de Weimar, né? Então, o welfare state, aquela coisa toda do Estado oferecer certas condições, né, de cuidado das pessoas, a psicanálise entra nesse sentido, com o apoio do Estado, para tentar oferecer saúde pública para as pessoas. Tem uma leitura disso que é muito interessante e que eu acho que é bastante pertinente, que é o seguinte: em 1919, na Áustria, talvez também na Alemanha, na Áustria certamente sim, as mulheres começaram a ter direito a voto. Então, aquilo que era da ordem do feminino passa a ingressar, passa a pertencer ao discurso do Estado. Então, se o Estado, até um certo momento, se ocupava das questões masculinas, guerra, coisas dessa ordem, manutenção da ordem, lei, polícia, tal, a questão do cuidado passa a pertencer mais ao Estado no momento em que as mulheres começam a participar do sufrágio, né, e começam a ser votadas, coisas assim. Então, nesse contexto, surge a Policlínica de Berlim, né, que foi a primeira experiência de atendimento naquilo que a gente pode pensar numa clínica social de psicanálise, né? A Policlínica de Berlim é uma história muito interessante. O prédio foi projetado pelo filho do Freud, o Ernst, que é o pai do... como se chama? Do Lucian Freud, né? O Ernst Freud, que foi aluno do Alfred Loos, que é um arquiteto famoso austríaco, enfim. O prédio foi projetado por ele, pensado completamente como um local para a prática da psicanálise nesse contexto, né? Então, há uns detalhes bastante curiosos, né? Você tinha... os atendimentos eram feitos pelas pessoas importantes da psicanálise de Berlim. Melanie Klein participou, enfim. Inicialmente era só para adultos. Eu não sei se vocês conhecem. Quem administrava o instituto eram dois analistas importantes. O Karl Abraham, né? Não sei se vocês conhecem, mas Karl Abraham foi um cara importantíssimo, um dos primeiros
seguidores do Freud, Weylandista, Melanie Klein, enfim. E o outro, o Simmel, que é um cara que ficou notabilizado, inclusive, por um texto sobre neurose de guerra. Então, o atendimento, a princípio, era para adultos. O atendimento, a princípio, podia ou não ser pago. Podia ser gratuito o atendimento, não necessariamente, né? Era alguma coisa que era conversada com quem ia buscar a clínica, né? As entrevistas eram pagas, a primeira entrevista era paga, todo mundo tinha que pagar $1, né? $1. E aí o processo era conduzido no próprio instituto. A partir desse instituto surgiram outros, né? Surgiu o instituto em Viena, surgiu na Inglaterra. Quando surgiu o instituto em Viena, o Freud ficou... Freud era um cara muito perspicaz, então ele ficou com um certo receio de que o instituto fosse misturado com o Estado, então ele falou assim, não, mas eu acho que eu não devo participar disso e tal. Então ele ficou com medo da psicanálise ser justamente absorvida por uma questão política. Então ele se afastou um pouco daquilo e tal, ele ficou mais reticente com relação a isso. Mas lendo a história disso, né, a gente percebe como uma questão, por exemplo, a gente trabalha aqui na rede do CEP, né? Então era muito curioso a questão do valor, né, que já era ali uma questão. Bom, se cobra de todo mundo, não se cobra. Pode ser de graça? O que é ser de graça? Né? E aí o Max Ashington, que era também um dos participantes, falava assim, mas nunca é de graça, né? Alguém sempre vai pagar de alguma maneira. Vai ser em dinheiro ou vai ser de uma outra coisa, né? Mas sempre há um investimento para quem quer fazer um tratamento. Então é muito interessante ver a história do atendimento de psicanálise no âmbito social como questões que já eram daquela época, e por isso que eu trouxe essa questão do suicídio no exército, né, americano, como são questões que ainda estão presentes. E a gente que participou da triagem, né, eu não mais, mas eles se encontram toda segunda-feira para debater esses assuntos. Esses assuntos são parte do que nós que pensamos e gostamos da psicanálise discutimos desde que a psicanálise foi criada. Quer dizer, o que é psicanálise? Essa pessoa tem uma demanda. Bom, se ela não tem uma demanda, mas ela está procurando alguma coisa aqui, o que a gente vai oferecer, se é que a gente tem algo para oferecer, né? São questões que estavam ali desde o começo e que eu recomendo muito a vocês que leiam esse texto do Freud de 1918, porque às vezes a gente fica muito cuidadoso com uma certa pureza metodológica que o próprio Freud não defendia, né? E que o próprio Freud punha em questão, né? E quando a gente encontra alguma coisa no Freud que vai ao encontro das nossas angústias, a gente costuma ficar feliz, né? Tá. Então, eu acho que Posso ficar por aqui? Sim. Tá. Então acho que era isso que eu tinha para começar a discutir com vocês. Agora vamos passar por Eduardo? Passa aqui. Agora não sei se você vai ter que vir para cá? Abaixa agora? Não, já pode esperar um pouco. Pode esperar. Pode esperar um pouco. Bom, pessoal, dá para ouvir? Não. Não? Dá uma viradinha. Melhorou? 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 Ah, vai. Bom, primeiro gostaria de agradecer algumas pessoas, né? Primeiro ao CEP, a Silvia Paiva, que me ajudou a construir uma parte desse texto, o Laerte, que me deu umas dicas bastante interessantes. Gustavo? E tem uma pessoa que não vi aqui hoje, infelizmente, mas que eu gostaria de agradecer, que é a Cláudia Lima. Se não fosse ela, eu não estaria na triagem. Foi ela que me apresentou para o universo da triagem há 4 anos atrás. Um universo extremamente rico. A gente encontra pelo menos de 4 a 6